Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. E hoje, dia 1º de outubro, de 2014, comemora-se o Dia Mundial do Idoso. E esse é um assunto muito importante. Se nós formos falar em termos de Brasil, nós estamos aí com 220 milhões de habitantes, uma faixa de 10% da população hoje, de 22 a 25 milhões de idosos, ou seja, após os 60 anos que nós temos no Brasil. Isso tem se tornado motivo de preocupação da área da saúde, com os cuidados com idosos nas diversas áreas da vida humana, com relação aos cuidados que nós precisamos ter com os idosos e até nós mesmos quando chegarmos à nossa época também. Nós trouxemos hoje um mestre, doutor, da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, o professor Fernando Augusto, que vai estar nos falando hoje um pouco sobre a gerontologia. Ele vai explicar já para vocês, Eu perguntava, o gerontólogo, o geriatra, O geriatra é o médico, o gerontólogo é um profissional da área que cuida da questão do idoso, que ele vai explicar melhor. Fernando Augusto, então, Vacilvac. É isso, né? Ou eu pronunciei certo, Ana? Pronunciou certo. Ó, você que está em casa ali, ó, Vacilciac, aliás, Vacilciac. Prazer a sua presença aqui, doutor Fernando. Prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado à TV também pelo convite aqui. Espero que hoje traga novas informações e esclarecimentos em relação a essa população que vem crescendo no país, que é o idoso. Isso. Fernando, então a gente estava falando há pouco, sobre o geriatra, que é o médico, que é o especialista na área do idoso, e hoje existe já a gerontologia, que é uma área nova no país. Você me dizia que na USP foi o primeiro curso em 2005, a UFSCar, ela tem o segundo curso no Brasil, que foi em 2009, e é o departamento do qual você faz parte, Então eu queria que você explicasse, fala um pouco, o gerontólogo, qual é a função, como é que ele age? Olha, vamos lá, Eliseu. A gerontologia, só para a gente situar aqui, é a ciência que estuda o envelhecimento, E já em outros países, na Europa, na própria América Latina aqui, houve a existência desse profissional que é o gerontólogo, que é um profissional o quê? Que cuida da gestão da atenção do idoso, não somente na área da saúde, mas também na área social, na área jurídica, em diferentes setores, articulando todos os profissionais, que atuam no cuidado do idoso, Então, o curso surgiu aqui no país em 2005, com a Faculdade de São Paulo, a USP, formando a partir de 2009 os egressos. Na UFSCar, a partir de 2009, trouxe esse curso, onde eu faço parte, que a gente já formou atualmente 2 turmas, com nossos egressos. Fernando, o curso de gerontologia, são quantos anos? Sim, o curso de graduação em gerontologia são em 4 anos, na verdade, que a gente forma o nosso bacharel em gerontologia. E só para as pessoas que estão em casa, tem muitos jovens, que hoje estão aí indecisos com a carreira a seguir. E hoje, sem dúvida, o segmento do idoso, hoje é um mercado em expansão, Os cuidados, tudo que você pensar em termos de idoso hoje, desde as clínicas geriátricas, a alimentação, turismo, lazer, tudo hoje é um mercado em crescimento, em expansão, e quem realmente abraçar essa área, com certeza, será um profissional bem-sucedido pelo mercado ser novo, Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que é o curso. São 4 anos. O primeiro ano, o que aborda? Só para as pessoas que estão aí, os jovens que estão nos assistindo, mas é se interessar, de repente, fazer o curso. Ok. Eliseu, o nosso curso é fundamentado exatamente nesse discurso que você me disse agora. Em todos esses aspectos a gente tenta abranger. Então, no primeiro ano, a gente fala núcleo fundamentos, onde a gente passa a fundamentação, realmente, desse ciclo da vida, que é o idoso e todas as fases do envelhecimento, A gente tem nosso segundo núcleo, de formação, que a gente chama gestão da velhice saudável, que a gente atua nessa população menos vulnerável, ainda que preserva algumas condições de saúde e sociais. No nosso terceiro ano, a gente atua no nosso núcleo de gestão da velhice fragilizada, onde já atua já em uma população mais vulnerável, em equipamentos mais de alta complexidade. E por fim, o nosso quarto núcleo, que é o mercado de trabalho, onde a gente tenta inserir esses profissionais realmente no mercado de trabalho, nesses diferentes segmentos que ele pode estar atuando. Muito interessante, porque realmente, assim, como você me explicou, abrange várias etapas e o entendimento do que é a velhice e o que essa velhice necessita, precisa. Então, o curso me parece muito voltado para isso, Hoje, em termos de mercado de trabalho, você disse que vocês já estão com a segunda turma em formação, a USP, com certeza, já temos vários aí já formados pela USP.
O mercado de trabalho hoje está sendo a nível de hospital, de clínicas privadas, na rede pública, aonde que hoje há essa chance do gerontólogo estar atuando? Olha, hoje, né, a curto prazo, né, quais são os principais setores que estão absorvendo os nossos profissionais? Principalmente alguns setores da área da saúde social. Um exemplo, os planos de saúde, né, onde a carteira do idoso é uma carteira mais delicada, né, onde se há realmente um profissional com uma capacidade técnica para lidar realmente com esses usuários. E um outro ambiente que está absorvendo muito esses nossos egressos são as instituições de longa permanência, né, os populares asilos, abrigos, que estão realmente captando esses profissionais. Mas a ideia nossa é o quê? Que é realmente a médio e a longo prazo, tanto o setor público quanto o setor privado acabe sim absorvendo os profissionais. Creio que esse será o caminho, né, a seguir, principalmente com esse crescimento populacional dessa faixa etária. Você que está em casa, nós estamos aqui conversando, tendo o prazer de conversar com o professor Fernando Augusto, da UFSCar, do Departamento de Gerontologia, porque hoje, dia 1º de outubro, é o Dia Mundial do Idoso. E, Fernando, aproveitando, né, essa questão, eu tenho certeza que muitos estão nos assistindo aqui, já têm alguns parentes, ou eles mesmos já estão nessa faixa de idade, né? E a gente sabe que é uma preocupação muito grande, como médico, e a gente vê alguns aspectos do idoso, mesmo dentro das suas casas. A questão da locomoção, o risco de quedas, a perda do equilíbrio, né, do idoso. Nós, com a idade, vamos tendo essa questão da perda do equilíbrio, perda de massa muscular, não firmamos os nossos membros, e aí a queda fácil, daí os traumas. Você me dizia que a sua formação em fisioterapia, né? O que hoje você pode estar falando com relação à importância, vamos dizer assim, até daquelas pessoas que hoje têm nas suas casas pessoas de mais idade, cuidados, detalhes, dicas que você pode estar falando com relação, por exemplo, ao uso até de tapetes ou não, de coisas que podem favorecer os acidentes em casa. O que você poderia nos falar? Muito importante esse tema, Eliseu, porque a ocorrência de quedas dos idosos é algo muito frequente, muito comum realmente nessa faixa etária, né? Então, a gente tenta trabalhar no nosso curso realmente em duas vertentes. A primeira é na atenção básica, realmente a gente está atuando na prevenção, né, dessa ocorrência de quedas. Então a gente estamos lá nos postos de saúde, nas unidades básicas, passando orientações e exercícios específicos para o quê? Realmente para ter um fortalecimento da musculatura, para ter uma consciência corporal para esses idosos não terem quedas no ambiente doméstico e em outros ambientes que eles venham usar. E o segundo segmento que eu falo, muito importante, é o ambiente doméstico, né? Aí sim cabe esses instrumentos que previnem quedas, como por exemplo, né, evitar tapetes, barras, né, de apoio em corredores, né, um banheiro, né, não ter um piso escorregadio, não ter um tapete antiderrapante, os interruptores estarem próximos das camas e dos sofás, né, as passagens serem largas para o idoso normalmente não trombar e não cair, evitar o acúmulo de objetos na residência, né, animais também ter esse cuidado de evitar muitos animais dentro de casa possam ocorrer essa perturbação e quedas. Em linhas gerais, são essas duas linhas de atuação que a gente acaba seguindo, né? Um ambiente onde o idoso mora e um ambiente onde ele pode frequentar e ter, assim, as orientações. Com relação, hoje também a gente vê, mesmo nas ruas, nós estamos vendo em repartições públicas, em prédios, residências, né, as rampas, né, de acesso àqueles que eventualmente não podem usar as escadas, né? Isso tem sido algo que a gente tem visto até mesmo a nível do poder público, né? Hoje, aqui em Araras, por exemplo, nossas calçadas não tinham aquelas rampas. Hoje, grande maioria das esquinas e ruas que nós temos foram criados isso. Isso também é importante, né? Nas casas também, né? Sim, compete. Não? Principalmente as casas, que é o ambiente onde o idoso acaba mais ficando, né? Qual que é o problema nesse caso? As nossas casas, esses equipamentos, né, eles não são, né, previstos, né, realmente para o idoso, né? São previstos realmente para a população adulta, né, utilizar. Então essas demandas surgem ao longo dos anos e acabam tendo que fazer o quê? Adaptações para evitar realmente acidentes, para se evitar agravos, mas é importante sim, né? Uma vez fazer essas adaptações, ter rampas, facilitar a utilização de escadas, diferentes pavimentos, para quê? Para evitar realmente acidentes. Uma vez essa população já vulnerável, muitas vezes, ocorre um evento, ocorre um acidente, acaba muitas vezes se complicando, né? Então tentar realmente prevenir isso com essas estratégias, sim, é muito relevante. Outra coisa que eu acho importante hoje é o idoso, a tendência é a aposentadoria.
o sedentarismo, né? Acho que o enfoque de vocês tem sido essa preocupação em estar estimulando o idoso a não ficar parado, né? Fazer exercícios, acho que sempre que possível, até se puder ir para uma academia, né? Ter lá o personal, o professor, alguma coisa assim. Mas em casa também há a possibilidade de fazer, existem exercícios simples, práticos, que podem ser feitos em casa, com auxílio ou não até dos familiares. Isso Sim. Hoje, né, existe a política internacional do envelhecimento ativo, né, que ela preconiza, sim, atividades, né, nesse espaço que o idoso acaba passando a maior parte, que é o ambiente doméstico. Então, sim, há estratégias, né, para exercício aeróbico, que sejam caminhadas leves, a própria realização de atividades dentro da casa, né, às vezes fazer uma limpeza de um quintal, né, cuidar de um quarto, né, fazer uma lavagem de roupas. Essas atividades em si já demandam um gasto calórico e são importantes, sim, para o idoso realizar, uma vez que sejam seguras. Né? Muitas vezes, né, acaba ocorrendo que é uma super proteção desses familiares, né? E o idoso acaba perdendo sua função na casa e isso acaba declinando realmente as suas atividades. Então, sim, insiram seus idosos nessas atividades, principalmente no ambiente doméstico. É importante e vocês vão ver que eles são capazes, sim, de fazer isso. E uma coisa que a gente vê com alguma frequência as pessoas reclamarem e tudo, é muitas vezes também esse diálogo e atenção ao idoso. Parece que o idoso, às vezes, no dia a dia, os assuntos da família, às vezes não se trata, não se fala. É como se o idoso... Porque são problemas de ordem diversa, né? Da família, estudo dos filhos, a questão financeira, alguns problemas. E não se conversa muito. Acho que também nesse curso vocês têm dado ênfase a essa questão assim, dessa atenção, ou seja, não deixar o idoso meio que de lado, né? No dia a dia. No nosso curso, esse profissional que a gente forma, né, a gente trabalha com um segmento que a gente chama funcionalidade familiar. Essa família tem que ter uma função e o idoso tem que desempenhar um papel nessa família. Né? Então, tem formas de a gente estimular isso. A gente fala o quê? Estimular as relações intergerações, né? Como que o neto ele enxerga o idoso, como o idoso enxerga o neto, como que ele pode promover ganhos, né, para ambas as partes. Um exemplo, se a gente pensar hoje, né, na ascensão da internet, dos smartphones, dos aplicativos, os jovens têm um domínio muito superior que os idosos e que os próprios adultos em si. Então, realmente, promover estratégia, conversar com esses jovens, com essas crianças. Vamos lá, vamos sentar com o seu avô, com o seu familiar, ensina ele a usar esse jogo, esse aplicativo. Muitas vezes isso vai o quê? Vai ter um ganho e fortalecer essa relação dentro da própria casa. É uma ação simples, né, que a gente vê que vai fortalecer essa comunicação entre os familiares. E você falou uma coisa e lembrou uma coisa bastante interessante, que é hoje a tecnologia, né, Fernando? Que nós estamos aí dispondo, cada vez mais o homem não tem limites para criar aplicativos, equipamentos e tudo, né? Quer dizer, e a gente vê, por exemplo, o idoso muitas vezes tem um problema da audição, né? Quer dizer, a perda da audição, mas hoje temos equipamentos, aparelhos auditivos modernos, simples, e que realmente dão possibilidade da audição. Outras vezes a questão da acuidade visual também é algo importante, e que hoje essa tecnologia também dispõe disso, né? Sim, hoje há uma grande aumento no mercado, realmente, de fornecer produtos e tecnologias, né, que a gente chama o termo tecnologia assistiva, né, realmente essa parcela da população. Então, o que? Trazer o acesso, né, a essa população, o que? A esses recursos, aplicativos voltados ao lazer, ao turismo, à própria realmente educação, né? Ter acesso à informação. Então, realmente, onde se avançou muito nesse recurso é o quê? Para um idoso que tem uma limitação realmente auditiva. Então, se faz um recurso que tem um apelo visual significativo, que facilite ele compreender realmente a informação que está sendo transmitida. Segundo exemplo, o idoso tem uma limitação visual. Então, vamos o quê? Fazer um aplicativo, um instrumento que favoreça a outra propriedade que é remanescente aqui, que é a audição. E por aí vai, sim. Realmente é um segmento do mercado que é muito crescente. Por quê? A população cresce, é uma população, sim, que consome, que tem interesses realmente. Então, são produtos, sim, que vão ser aderidos ao mercado. No curso da gerontologia, a gente sabe que existe uma área também, que eu já tive até a oportunidade de trazer aqui, que é o terapeuta ocupacional, né? Ou seja, é aquele profissional que vai verificar primeiro as possibilidades daquele idoso, né? As limitações. Às vezes é um idoso que teve um derrame, um acidente vascular cerebral,
teve um acidente, ficou paralisado, alguma coisa assim. A gerontologia também ela abrange, né? Inclusive essa função, essa atuação do terapeuta ocupacional. Sim, os nossos profissionais, né? Os bacharéis de gerontologia que nós formamos, a ideia é que é trabalhar em parceria com esses profissionais terapeutas ocupacionais, né? Que segmento principal que eles acabam atuando, principalmente realmente na recuperação e estabelecimento das funções, de atividades de vida diária. Esse profissional, o terapeuta ocupacional, ele tem diferentes estratégias e mecanismos para quê? Para ter uma funcionalidade, para o idoso conseguir se locomover, ele conseguir se alimentar, ele conseguir realmente, às vezes, muitas vezes, preparar um alimento, né? E isso, em parceria realmente com os nossos profissionais, né? Só tem realmente a crescer e favorecer, né? Então, sim, realmente, esses profissionais nossos, eles atuam em parceria com esse profissional, com o terapeuta ocupacional. E você falando em alimentação, acho que também hoje essa questão da alimentação do idoso, uma alimentação balanceada, ela é importante nesse conjunto de ações, né, que se pode promover para que o idoso tenha um envelhecimento saudável. Quer dizer, dentro do curso da gerontologia também vocês têm uma abordagem, mesmo que mais superficial, mas com relação à nutrição do idoso, essa preocupação com relação a isso? Sim, logicamente. Também é um dos segmentos que a gente tem realmente interesse e acaba avançando sim. De que forma, geralmente? A gente acaba aplicando instrumentos de rastreio para ver qual é a condição atual nutricional desse idoso, né? E assim, em parceria com profissionais da área, nutricionistas, nutrólogos, realmente ver, esse idoso tem acesso a essa alimentação adequada? Qual é o custo disso para esse idoso e como que a gente consegue articular isso? Uma vez com esse alimento, né? Ele consegue preparar, né? Ele tem as orientações adequadas para ele se alimentar, né? Então, todo o processo, né? Desde qual é o estado prévio nutricional desse idoso, até qual é o resultado que vai ter essa alimentação adequada, esse profissional acaba acompanhando sim e articulando realmente os outros profissionais que têm competência também para atuar nesse segmento que é a nutrição do idoso. Então, como vocês estão vendo em casa, né? Hoje é o Dia Mundial do Idoso, né? 1º de outubro, e está conosco o doutor Fernando Augusto, do Departamento de Gerontologia da UFSCar, da Universidade de São Carlos, né? E falando sobre a gerontologia. Estou até buscando, tirando dele todas as informações, que você que está em casa, é jovem, que tem vontade, está querendo escolher uma área de atividade, de curso profissional, um nível superior, né, universitário, a gerontologia tem uma abrangência muito grande e a gente está aqui tirando dele vários aspectos dessa atuação do gerontólogo. E aproveitando, Fernando, um outro aspecto também que eu acho que é muito importante é a questão psicológica do idoso, né? Todos nós temos os nossos problemas de ordem emocional, temos os nossos temperamentos, desde a criação, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais introvertidas, temperamentos mais difíceis, temperamentos mais simples. Eu acho que também essa abordagem do entendimento do contexto familiar, que também muitas vezes pode levar um idoso a ser uma pessoa mais alegre, mais descontraída e às vezes mais fechada, mais depressiva, né? Em função até mesmo dessa convivência Sim. que às vezes é prazerosa e às vezes não, uma convivência difícil, atritos com os netos, ou os jovens que fazem muito barulho dentro de casa ou não respeitam, né? Essa questão também psicológica desse ambiente familiar, dessa vivência do idoso, vocês também abordam? Sim, logicamente. Essa é uma questão muito importante e muito comum hoje, né? Por quê, né? Há uma dificuldade da população entender que hoje, né, o idoso realmente que foi responsável pela educação, né, daquele jovem, daquele adulto, na sua fase final da vida, aquele adulto e aquele jovem que ele foi responsável pela educação vai se tornar realmente o responsável pelo cuidado desse idoso. Isso há muito embates, né, principalmente nesse setor psicológico, porque é uma retomada de emoções, de brigas, de dificuldades que essas pessoas passaram ao longo da vida. Então, de que forma trabalhar isso, né? Então, o quê? Capacitando e orientando esses familiares ao quê? Que esse idoso tem uma importância na família. Ele requer esses cuidados e ele contribuiu para a formação da sua pessoa, como adulto, como jovem, como filho, né? Como neto. Então tem sim essa atuação. Um exemplo, né, muito importante que a gente acaba atuando sim é na capacitação do quê? De cuidadores, né? De cuidadores familiares. O que acontece, né?
o idoso acaba adoecendo, acaba evoluindo a sua condição de saúde e requer o quê? De cuidados mais próximos, mais intensos, né? E acaba o quê? O familiar acaba se tornando responsável por isso, né? Isso não tem que ser uma sobrecarga, não tem que ser um peso. Isso tem que ter o quê? Tem que ser dividido entre as outras pessoas, tem que ser conduzido realmente com uma orientação técnica. Para quê? Para resultar realmente uma qualidade de vida para esse idoso e para esses familiares, sim, que convivem com ele também. Então, realmente é muito importante essa questão, sim, psicológica, né, que envolve todo o ambiente familiar e a estrutura ao longo da vida dessas pessoas. Vocês têm promovido palestras, eu achei bastante interessante essa colocação que você fez com a família, trabalhar a família, né, para que a família até se aperceba, né, das limitações, porque às vezes quando a gente é jovem a gente não tem ideia, né, do que como é quando a gente vai ficando mais velho. Eu digo que eu já estou lá, eu não cheguei ainda nos 60, mas estamos caminhando, está nos 50, né? Mas a gente começa a perceber que quando a gente é jovem a gente não tem ideia do que algumas dificuldades que às vezes aquela pessoa de mais idade, né, vai ter e a gente às vezes não consegue se colocar no lugar dela, né? Vocês têm promovido palestras assim, para famílias, ou nessa abordagem também, por exemplo, um gerontólogo, ele pode, e aí vai uma pergunta também hoje, ele pode atuar no consultório também, atender os familiares, fazer uma avaliação, por exemplo. Às vezes aquela família está tendo um problema com aquele idoso, está pensando, ou deixa ele, vai ficar ele dentro da família, cuidar dele ali no lar, ou vamos colocá-lo, por exemplo, num asilo, né? Eu vejo, de vez em quando, a gente vê algumas famílias, a situação, todos trabalham, ninguém pode ficar em casa para olhar aquela pessoa de idade. Então, qual é a solução? Às vezes, levar para um asilo. Mas será que isso vamos dizer assim, é o que aquele idoso quer, né? É o esperado por ele? Tem jeito de se adequar às situações? Então, vocês têm promovido, assim, lá no UFSCar, ou mesmo em outros locais, palestras nesse sentido? Sim, sim. Acho que onde a gente pretende atuar realmente é nessa decisão compartilhada, né, entre o idoso e seus responsáveis, as pessoas que convivem com ele, que são decisões realmente muito difíceis. Mas na prática, como lidar com isso, né, pontualmente dizendo? Então, um exemplo, o idoso frequenta um equipamento de saúde, seja um consultório, uma unidade básica, geralmente ele vai acompanhado. Enquanto ele recebe esse atendimento, seja do profissional médico ou do profissional não médico, né, tem um outro profissional que converse com esse familiar, que tenta entender quais são realmente as questões financeiras, as questões sociais, as questões próprias de saúde que envolvem isso, e está orientando ele, né? Que realmente isso é uma fase, que isso tem como realmente você dividir essas atividades e realmente trabalhar no que sentido, na qualidade de vida de todos, né? Então realmente tem sim essas estratégias, né? Uma outra estratégia, né? A gente incluir realmente a população mais jovem, principalmente as crianças nas escolas, a frequentar esses ambientes, que nem um exemplo que você deu, frequentar as instituições de longa permanência, frequentar os asilos, né? Eles irem visitarem e verem realmente, né, que esse idoso, né, não é esse bicho de sete cabeças, realmente o que é? É uma pessoa realmente que envelheceu, mas que realmente requer de cuidados, requer de carinho, requer realmente de comunicação, de afeto. Então, estimular realmente essas relações e orientar, principalmente nesses equipamentos que atendem ao idoso, né, instituições de longa permanência, consultórios, hospitais, unidades básicas, é importante sim para entender realmente qual é a situação global do idoso e ter uma decisão compartilhada para que caminhe de uma melhor forma para todos, para o idoso, para o familiar, para o seu companheiro e por aí. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, né? E é uma satisfação realmente ter o professor Fernando Augusto aqui conosco, do Departamento de Gerontologia da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, nos brindando hoje, no Dia Mundial do Idoso, falando sobre esses aspectos da importância hoje do cuidado com o idoso, né? É uma fase que eu acho que todos nós vamos chegar lá, Deus dando saúde e vida, né? Se não morrermos antes, né? Mas eu acredito assim, que deve ser uma preocupação porque a gente vai chegar lá, né? Sim. Quer dizer, se hoje nós preparamos as gerações mais novas, entender, saber que isso é um caminho de todos nós e hoje dar esse suporte, essa informação é muito importante. Acredito que é isso que hoje a Universidade de São Carlos, no segundo curso, né, de gerontologia no Brasil, tem se proposto fazer.
Sim, acho que a principal mensagem que a gente tenta passar para a população, que os nossos egressos, os profissionais que a gente forma, tentam passar que envelhecimento não é sinônimo de idoso, não é sinônimo de velhice. Todos nós, desde a fase da juventude, da fase adulta, nós estamos envelhecendo. Então nós almejamos sim chegar nessa fase. Então a gente conhecendo, participando ativamente realmente com esses idosos que geralmente são nossos familiares ou pessoas realmente no nosso círculo, é importante sim para nós. A ideia é o que nós vamos se tornar esses idosos. Então a gente saber realmente o que acontece nessa fase da vida e ter essa participação efetiva vai favorecer o que quando a gente chega realmente nessa fase a gente também utilize realmente, né, dessas outras gerações que vão vindo posterior a nós. A ideia principalmente é essa. O envelhecimento não é sinônimo de idoso, né? Todo mundo envelhece e a ideia é que todo mundo realmente chegue nessa fase que tem que ser uma fase da vida positiva, uma fase saudável, uma fase feliz. Com qualidade de vida, né? Que eu acho que é importante, né? Fernando, nós queremos agradecer muito a sua presença hoje aqui conosco, essas informações muito valiosas. Quero, de repente, já deixar o convite para ser uma outra oportunidade de você possa vir aqui nos falar um pouquinho mais sobre esse curso, né? Do Departamento de Gerontologia da UFSCar, do qual você é um dos integrantes lá. E as suas palavras finais aí, inclusive até para aqueles hoje que nos assistiram e têm vontade de repente fazer esse curso, quando é que existe o vestibular, quando é que está aberto? Fala um pouquinho sobre aqueles assim que de repente se interessem em fazer o curso de gerontologia na UFSCar. Sim. Hoje, né, o curso da UFSCar está disponível pelo sistema do Enem. Então, você uma vez frequentando realmente esse exame, você pode conseguir ter acesso realmente a esse curso de graduação. Para vocês obterem mais informações em relação a esse curso, é só entrar na nossa página da universidade, né, www.gerontologia.ufscar.br. Ali onde vocês vão ter informações em relação ao curso e a esse profissional que está sendo formado, né? E um recado principalmente para a população, realmente. A gente tem que associar realmente essa fase a uma fase positiva, né? Uma fase saudável. O idoso realmente não tem que ser um fardo, não é uma fase que a gente somente adoece, uma fase de dificuldades. Tem que ser uma fase de alegria, tem que ser uma fase de disposição, porque é a nossa última fase da vida. Então, é essa mensagem que esse profissional tenta passar. Eliseu, muito obrigado pelo convite aqui, dividir essas informações com os telespectadores e com a população em geral. Muito obrigado mesmo. É o nosso agradecimento também, Fernando, a sua presença aqui. E você que está em casa, você que já é idoso, já está nessa fase, nós queremos hoje te desejar, né, um feliz dia, né, e o nosso carinho, o nosso cuidado com você, trazendo o professor Fernando aqui, dando essas informações e que realmente isso possa ser motivo de que você que está assistindo, que tem na sua casa a pessoa idosa, que você possa, a partir desse programa, a partir dessa mensagem hoje, até estar se preocupando mais o que eu posso fazer para cuidar mais do meu vovô, da minha vovó, daquele tio-avô, da pessoa mais idade, seja quem for, né, que você há a possibilidade e que existem hoje estudos, informações muito importantes que podem favorecer, facilitar e tornar a vida do idoso mais saudável e que cada um de nós também vai chegar lá. Então, nós vamos terminar o nosso programa desejando a todos, então, um feliz dia do idoso, né? O nosso programa é hoje, às quartas-feiras, reprise sexta-feira, às 18h15, e depois no YouTube, né? Vocês podem assistir a entrevista também, no Eliseu Martins Entrevista, você pode estar procurando essa entrevista. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.